Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo 84. Esse salmo, ele é interessante por alguns motivos. Um deles é uma palavrinha-chave que nem todas as versões da Bíblia aparece. Eu dei uma pesquisada e é interessante porque a versão, vamos dizer assim, a tradução de uma palavra mais exata, que não está em todas as traduções, ela reflete melhor o Salmo. Coisas de processos interpretativos, né? Então, assim, não é um Salmo de Davi, lembrando que o livro de Salmos não foi escrito todo ele por Davi. Vários salmos sim, mas nem todos. Esse aqui, dos filhos de Corá. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Vamos dar alguns significados aqui. Tabernáculo, na Bíblia, do Senhor, é o lugar onde ele habita. Átrio é a entrada, é um pátio da entrada da morada. Ok? Só para a gente se situar aqui. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor Deus, Rei meu e Deus meu. Aqui também tem uma diferença. A única... na tradução João Ferreira de Almeida, mais antiga, aparece assim, que o pardal encontrou casa, ninho, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Esse eu não aparece nas outras versões. Estranho. Não encontrei uma explicação para isso. Mas o eu encontro sossego e descanso nos seus altares, faz muito mais sentido para o salmo inteiro. E nós vamos falar sobre isso. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, é aqui, essa palavra árido. Em hebraico, que eu não falo, a palavra é baka. Cuidado que não é Nihongo aqui. Eu não sei se é baka ou baká a pronúncia correta, mas de qualquer maneira não é, né? E baká, em hebraico, é lágrimas, choro. Então, melhor aqui seria vale de lágrimas, de choro. Porque o árido dá a ideia de secura. É o contrário. Só numa tradução, que é a NVT, que aparece vale de lágrimas. Nas outras, todas aparece o vale árido. Faz dele um manancial. Manancial, gente, para quem não sabe, é muitas águas rolando. Abundância de águas. Talvez por isso eles colocaram árido, né, para dar um contraste, né, secura, muita abundância de água. Mas o fato é que essa palavra, uma tradução melhor seria lágrimas, mas aí não daria o contraste com o manancial, né? Porque a gente chora tanto que parece que é um manancial de águas também, né? Mas tudo bem. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Então, esse salmo, ele faz um contraste
entre um momento da vida do salmista em que ele está desesperado. Ele está passando por alguma dificuldade imensa, chamado Vale de Lágrimas. Imagina alguém que chora o tempo todo. A secura, o vale árido aqui, que nessa tradução tem, seria aquela coisa, você não vê nada, você não vê refresco. A dor continua. E o fato, irmãos, é que a nossa vida humana, na maior parte do tempo, é feita de lutas e tristezas. A vida do ser humano, por causa do pecado, no geral, é uma vida miserável. Nós temos momentos de felicidade, de alegria, que a gente quer que durem. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Para muitas pessoas não é isso que acontece. Então, assim, a palavra de Deus, ela não minimiza isso. Ela não torna, não é bem assim, não. Ela fala, Jesus falou para os discípulos, vocês vão passar por aflições. E nós somos discípulos. Vocês vão passar por choro. Vão passar. Não tem jeito, não tem como. Mas tenham bom ânimo, disse o Senhor aos discípulos, aqueles 12, e está dizendo para nós. Tenham bom ânimo, não desanima. Então, a própria Bíblia fala de vários personagens, inclusive. Os salmos estão repletos de manifestações dessa tristeza, dessa angústia, das lágrimas que os autores expressaram. Né? Então, assim, nem tudo são rosas, nem rosinha na vida dos crentes, né? Mas na vida da minha querida tudo é rosa, né? Às vezes eu brinco, eu não preciso dar rosa para ela, eu dou outras flores, porque eu me dou o tempo todo para ela. Então, mas assim, irmãos, há vales profundos na nossa vida, vales secos, áridos, há lugares escuros, sombrios, desertos, vale de lágrimas. Isso é um fato. Né? Então, é dessa maneira que o salmista aqui se refere à sua vida. Então, no versículo 6, né, que é onde aparece o vale árido, cuja palavra em hebraico é baca, né? Então significa choro, lágrima. Então, no mundo em que nós vivemos, e parece que as coisas estão assim piorando de um modo geral, nós vemos muito conflitos aumentando, violência aumentando, notícias ruins, né? Acabamos de ter aí a COP30 e o desfecho não foi lá tão bom. Se você não acompanhou, devia. Vai ver as notícias lá sobre o que está acontecendo no clima, o que vai acontecer no futuro, porque, querendo ou não, vamos ser afetados. Né? Os países não chegaram a um acordo por conta de política, interesses econômicos principalmente, né? A questão de poder. Então, todo mundo concorda que o clima precisa de atenção. Todo mundo concorda que deve haver ações mais efetivas para que o clima não fique cada vez mais hostil a nós. Mas tem a eleição ano que vem, tem né, a empresa, né, o país tem muitas empresas que jogam né, CO2 na atmosfera, dependemos dos combustíveis fósseis, não dá para fazer isso. Então a coisa fica complicada. Então, de algum modo, irmãos, nós todos ou passamos ou estamos passando por um vale de lágrimas. Para alguns pode ser a perda de alguém, ou algum tipo de perda. Pode ser traição, de alguma maneira, violência. Para outros, o vale de lágrimas pode ser tentação, indiferença, depressão. Em nossa vida há sempre um desses vales sombrios que nos fazem chorar no percurso aí da nossa existência. Agora, o que fazer quando a gente está nessa situação, irmãos? O salmista passou por essa experiência. Ele nos dá algumas ideias aqui de como
podemos atravessar esse vale de lágrimas e sair dele, não continuar nele? Primeira coisa, irmãos, que o salmista mesmo declara aqui: precisamos ter Deus como fonte da nossa força. Olha só o versículo 5. O versículo 5, mudou aqui. Diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Ou seja, só vence o vale de lágrimas aquela pessoa que tem Deus como fonte de força. Tem Deus como seu gerador, como seu impulsionador, como a fonte da sua vitalidade. Só quem tem Deus assim. Não há força humana, irmãos, capaz de resistir a esse vale de lágrimas. A força humana, ela é pequena para isso. Ela muitas vezes é insuficiente. Na hora em que nós nos sentimos desprezados, na hora que estamos deprimidos, na hora que enfrentamos uma tragédia, qualquer força humana é menor do que essa adversidade que atinge a gente. Eu queria que você parasse agora, pensa um pouquinho naquilo que você já passou ou está passando e que realmente te faz chorar, aquilo que dói em você. Aí, o desejo seria arrancar. Eu já senti, eu creio que vocês também, aquela dor no peito que é tão forte, parece que você quer pegar a mão, arrancar daqui, porque é aqui que dói. Interessante, né? Aqui geralmente, no lado esquerdo é que fica o coração, né? O órgão coração, e a dor parece que é daqui mesmo, é aqui que dói, é o peito que dói, você quer arrancar. Que força humana é capaz de aliviar essa dor, irmãos? Nenhuma força humana é. Então só vence esse vale de lágrimas quem entra nele já afirmando que essa força só vai vir do Senhor. Ela não vem de pensamento positivo. Velho, não adianta você ficar com um pensamento positivo aí. Não, tudo passa. Ou então aqueles filmes americanos, gente, it's okay, vai ficar tudo bem, está tudo bem. Não está. Eu não sei como é que eles lidam com isso. O cara está morrendo, né? Com a flecha atravessada no pescoço. Não, você está bem, você está bem. Não, só se continuar, você está bem mal. Não está bem. Não é o pensamento positivo, não é o dinheiro que alguém tenha que vai aliviar isso. Não é a família dá um consolinho, mas não te tira do vale de lágrimas. Essa força tem que vir do Senhor. E o salmista fala exatamente isso. Bem-aventurado, feliz. Esse é o sentido da palavra, da expressão bem-aventurado. Feliz é a pessoa cuja força está em ti, Senhor. É feliz. Então a primeira coisa, irmãos, que o salmista nos coloca aqui, precisamos ter Deus como fonte da nossa força. A segunda coisa que ele coloca para nós, precisamos ter a geografia do nosso coração mudada. Vamos ver o que é isso, geografia do coração. Vamos ler de novo o versículo 5 e vamos para o 6, no início do 6. Então, vamos lá. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O coração precisa ficar plano. Isso é uma figura da geografia. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Está invertido. O sujeito é a primeira chuva. A primeira chuva cobre essa pessoa de bênçãos. Então, isso aqui vale, isso aqui são figuras de geografia. Agora, vamos ver essa questão do coração. Então, aprendemos aqui que a pessoa capaz de transformar o vale de lágrimas em manancial de bênção é aquela que teve a geografia do coração alterada. Essa pessoa já teve o coração aplanado, né? Já teve o coração nivelado, ou seja, tem um coração que não se desvia, não vai por caminhos tortos. Isso significa o seguinte, só muda a geografia do lado de fora da vida quem já mudou a geografia
do lado de dentro. Se o meu coração está sempre agitado, pulando de um lado para o outro, ele não está plano. Ele não está suave. Ele não está descansado. A topografia do nosso coração, do teu coração, do meu coração, é que determina a topografia da vida. Se nós sentimos aqui, desesperados, é isso que vai determinar como nossa vida será. De desespero, de dúvida, de angústia, de noites mal dormidas, de estresse. É impossível mudar a história que nos rodeia sem primeiro mudar a história do nosso coração, da nossa mente. Vamos pensar aqui assim. Então, quando nós temos a geografia do nosso coração aplanada, transformada, nós podemos transformar qualquer vale de lágrimas em manancial de bênçãos. Como está o seu coração e a sua mente neste momento? Se você está passando por um vale desses de lágrima, ou se você já passou por um, como é que estava? Como é que está o seu coração? Agitado, estressado, desesperado, ansiando por uma solução. Eu já pensei em soluções mágicas. Puxa, podia, né? Uma varinha mágica e tira a dor, tira o estresse. Mas o Senhor quer nos ensinar a partir daí. Então, irmãos, a terceira coisa que o salmista nos coloca aqui. Precisamos viver a teologia da graça. Essa teologia a gente percebe em todo o Salmo. Todo ele fala sobre Salmo. O versículo 11, por exemplo, o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Agora, olha que interessante. Graça é alguma coisa dada, mas tem o verbo dar. Então é como se o salmista estivesse dizendo aqui, o Senhor dá aquilo que é de graça. O Senhor dá aquilo que é dado. Então é de graça em dobro. Interessante. Mas muitas vezes, não querendo fazer piada com coisas ruins, mas a gente pensa em desgraça. E o des é um prefixo que significa não, é de negação. Ele nega aquilo que já é dado para nós. Então, irmãos, o vale de lágrimas nos atinge não porque a graça de Deus se esgotou, ou porque Deus fechou a torneira da graça, não temos mais, o Senhor me abandonou. Como muitas vezes o salmista, Davi mesmo, ele fala isso, Senhor, eu me sinto abandonado aqui pelo Senhor. Mas o vale de lágrimas pelo qual passamos, ou os vales pelos quais passamos, não ocorre porque Deus tirou a graça. O vale de lágrimas não impede a graça de Deus, irmãos. Na verdade, nesses momentos, ele aumenta a graça. E torna essa graça do tamanho da nossa dor, para que possa anular essa dor. A graça toma a forma do nosso sofrimento. Então, quanto maior a dor, maior pode ser a graça derramada em nossas vidas, desde que a nossa fonte de força seja o Senhor. Então, assim, é quando, normalmente, não sei para vocês, mas eu mais cabeça dura, as melhores lições que eu aprendi do Senhor, os melhores momentos da presença de Deus na minha vida foram momentos de dor. Foi nos momentos de atravessar vales de lágrimas em que eu tive a maior percepção da grandeza da graça de Deus. Mas como eu disse, eu sou cabeça dura, então, coisa mais difícil. Então, o salmista, ele percebe isso. Ele chama o lugar de habitação de Deus de amável.
o átrio do Senhor, ele diz que é desejável, é fonte de alegria. E no final do versículo, ele fala assim, a minha carne, em algumas versões está a minha alma, exulta. Esse verbo exultar, a gente não usa no dia a dia. Ninguém usa. Né? Mas exultar é o máximo de alegria que você pode experimentar. Não confundir com exaltar. A diferença é só uma letrinha aí, né? Exaltar é você valorizar alguém bastante, elogiar muito. Exultar é a alegria máxima que você pode experimentar na sua vida. E a entrada da habitação de Deus, ele diz que é assim. No versículo 3, ele associa Deus como ninho. E o ninho é a proteção, lugar seguro, lugar de descanso. No versículo 9, Deus é escudo, protege, que guarda. Então, novamente, irmãos, eu queria que você pensasse, talvez hoje você esteja num vale de lágrimas. Algo que faz você sofrer, que dói aí, que te deixa deprimido, parece que não passa muito, parece que não passa nunca, parece que não tem fim. Quando estamos sofrendo, parece que essa dor nunca vai ter fim. Seja dor física, seja dor emocional, psicológica. Esse salmo, irmãos, é uma carta de liberdade para nos livrar desse vale de lágrimas, ou para nos ajudar a atravessar esse vale de lágrimas. Então, assim, nosso cotidiano é feito de lutas, dificuldades, e essas lutas e essas dificuldades muitas vezes transformam nossa vida num vale de lágrimas. Esse salmo mostra claramente que, se tivermos a atitude correta, de ter Deus como fonte da nossa força, de ter a geografia do nosso coração mudada, e de viver a teologia da graça, se a gente tiver essa atitude, a gente pode transformar esse vale de lágrimas em um vale de bênçãos. Eu me lembro de uma das vezes em que eu passei por algo assim, que doeu muito, muito. E doeu alguns anos. Muito. E eu devo confessar a vocês, eu pensei nesse tempo, eu já era convertido, tinha meus 20 e poucos anos, faz algum tempinho. Mas eu pensei em tirar minha própria vida. Porque a dor era muito forte. Era muito grande. Uma dor que paralisa você, não deixa você fazer as coisas. E no meio daquela dor, alguém veio conversar comigo. Falar de uma dor muito parecida. E aí, eu percebi que eu podia dizer para a pessoa, eu entendo a sua dor. Porque eu estou passando pela dor. Interessante como isso deu um ânimo para transformar aquele vale de lágrimas em vale de bênçãos. Um aprendizado que a gente não percebe. No momento em que você está doendo, você não está pensando, não, está tudo bem essa dor aí que eu estou aprendendo, tal. Ah, não. Não é isso não, bobagem. Muitas vezes é depois, quando você está calejado e pronto, preparado para atravessar o próximo vale de lágrimas, que muitas vezes vem mesmo. Algumas coisas fazem parte de faixas etárias da nossa vida, né? Tem certas dores que ocorrem dependendo da faixa etária. Outras dores acontecem do nada, aparecem. Pode ser uma doença. Pode ser simplesmente um processo depressivo, você não entende o que está acontecendo, mas você não tem vontade de viver. Então, meu querido, minha querida, levante a sua cabeça diante da graça de Deus. Isso não é um pensamento positivo.
Isso é fé naquele que pode todas as coisas. Que muitas vezes, quando você fala, Senhor, tira logo essa dor aí. E aí Deus fala, ainda não dá. Filho, você precisa aprender certas coisas e só vai aprender dessa maneira. Algumas dessas dores nós não vamos ter resposta aqui. Não vamos. Nessas horas eu sempre me lembro de Jó. Porque muitas vezes quando passamos por dor, um dos primeiros pensamentos, o que eu fiz de errado? Isso é muito humano. E os amigos de Jó falaram exatamente isso para ele. Jó, você fez alguma besteira. Não é possível, Jó. Tudo que você está passando, não, cara. Você fez besteira. E quando a gente lê o livro de Jó, o capítulo 1 ali, quando Deus fala para Satanás, que estava ali, né, veio conversar, né, os filhos de Deus, a Bíblia fala, usa essa expressão, e também estava Satanás no meio deles, isso é uma coisa para outra pregação, mas o fato é, Deus chega, você viu lá meu servo Jó? Tem nenhum ser humano na terra como ele. Se desvia do mal, reto, íntegro. Olha só. Você já pensou Deus falar isso sobre você? Eu já pensei falar sobre mim? Nossa, uau. Puxa. Satanás faz uma provocação. Parece que Deus aceita a provocação. Mas quando você lê o livro inteiro, você percebe que não foi isso. Satanás, na verdade, estava sob o domínio de Deus e fez o que Deus queria que ele fizesse. Jó começou primeiro perdendo bens. Perdeu toda a família. Numa outra provocação, perdeu a saúde. A Bíblia diz que ele ficava sentado com um caco para se coçar. Imagine as feridas no corpo inteiro dele. 3 amigos vieram conversar com ele. Ficaram uma semana sem falar nada, só chorando, apenas de ver a situação dele. Só de ver a situação, os caras já... Uma semana chorando. E quando começaram a falar, Jó, você fez alguma besteira. Porque sempre na história da humanidade é assim, irmãos. A colheita não deu certo. Os deuses estão bravos porque eu fiz alguma besteira. Então eu preciso agradar os deuses. Na história das culturas é assim. Ih, caramba, uma doença apareceu. Ih, eu sofri um acidente. Senhor, o que eu fiz de errado? Ih, peraí, acho que eu não estou lendo a Bíblia direito. 2 domingos eu não fui para a igreja. Nossa, é uma bobagem, mas essa é a atitude normal nossa de seres humanos, e é difícil isso não vir. Sabe, vem. A gente pode chutar depois isso, mas vem. O que eu fiz de errado? O que não está agradando a Deus para Ele permitir ou provocar essa situação ruim pela qual eu estou passando? O livro de Jó, ele é muito didático em relação a isso. Porque, depois de reclamar muito, Deus também amaldiçoou o dia em que ele nasceu. É uma outra forma de dizer, eu não devia ter nascido, eu devia ter morrido. Eu só não vou tirar a vida porque não tenho como, mas na verdade muito parecido com um suicídio. Desejo do suicídio. Ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E ele pergunta, Deus, o que eu fiz? Eu não mereço isso. Tem lá as declarações de Jó. A Bíblia é fantástica porque ela mostra todas as atitudes de seres humanos normais. Ela não esconde. E aí, durante alguns capítulos, Deus fala com ele. E ele começa assim, onde estava você quando... Aí ele começa a dizer tudo o que ele fez. Onde você estava, cara? Ponha-se no seu lugar. Quem é você para me questionar? Essa é a palavra dura de Deus para Jó. Do tipo, eu não te devo explicação nenhuma. E não tem. Jó não recebeu nenhuma explicação do porquê ele passou por tudo aquilo. Não na terra. Eu creio que ele guardou a perguntinha para, né, depois que ele se encontrou com o Senhor. Senhor, aqui, ó, só entre nós. O que foi aquilo, Senhor? Mas ele faz uma declaração no final do livro, que mexe muito comigo.
Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu não sei exatamente o que isso significou para Jó, mas me faz pensar. Jó era considerado por Deus homem íntegro e reto, que se desviava do mal. Não tinha ninguém na terra como ele. Mesmo assim, ele reconhece: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu penso que para mim seria assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia de cantar no louvor, de pregar, mas o meu relacionamento ainda era muito superficial, ainda é superficial, precisa se aprofundar mais. Eu preciso conhecer o Senhor com muito mais profundidade, muito mais clareza, conhecer a tua vontade. Me faz pensar. E eu coloco isso para você. Quão profundamente você conhece o Senhor? Quão profundamente você tenta conhecê-lo? Porque esse conhecimento que é de relacionamento, não estou falando de conhecimento intelectual, tá? Está cheio no mundo de teólogo que nem é crente. Não é esse conhecimento. Claro que um conhecimento teológico, bíblico, ele tem a sua importância porque ele te embasa, mas não é esse conhecimento do qual eu estou falando aqui. É um relacionamento. Quão profundo é o seu relacionamento com Deus? Quanto mais profundo for, mais facilmente você vai passar pelo vale de lágrimas. Não sem sofrer. Não significa ausência de sofrimento, irmãos, não é isso. Mas é a teologia da graça. A graça que nos dá a força para aguentar o tranco. É uma promessa do Senhor. Vocês vão passar por aflições, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês no outro trecho. Todos os dias. Até a consumação do século. Nós não vamos viver até a consumação do século, talvez, né? Isso significa que o Senhor, a promessa dele é estar do teu lado. Ajudando a passar pelos vales de lágrimas, irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra tão preciosa, tão poderosa, que nos, além de nos ensinar, ela nos incentiva, ela nos consola, nos dá ânimo, nos impulsiona. Pai, nós precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu amor, do teu cuidado, Senhor. O ser humano neste mundo, e nós estamos nele, sofre. O sofrimento vem de todos os lados, Senhor. Ele nos atinge também, claro. Mas queremos confiar na tua graça e na tua misericórdia. Então pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor. Nossa fé é muito pequena, muito fraca, muito tênue, Senhor. Então pedimos que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, nessa falta de fé que muitas vezes experimentamos quando passamos por situações difíceis, Senhor. Nessas situações, então, pedimos que o Senhor nos faça lembrar das tuas promessas, do teu cuidado, da tua graça, da tua misericórdia, do teu livramento, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti. Obrigado porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor nunca nos deixa. Porque o Senhor disse: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Obrigado por essa promessa preciosa, Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a mensagem. Sim, obrigado.